Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de seu preparo para enfrentar o mercado de trabalho, em especial no momento da entrevista. Como você sabe, as empresas vêm evoluindo extremamente rápido nos últimos anos no que diz respeito à entrevista. Isso até mesmo em função da tecnologia que domina o mundo moderno. Há bem pouco tempo atrás nós falávamos da entrevista anônima ou da entrevista cega, aquela em que o profissional não revela as suas características pessoais, a sua imagem, a sua cor, a sua religião, a sua idade, o seu estado civil, a sua preferência sexual, a sua etnia, entre inúmeros outros fatores. De repente, o vento mudou. E agora muitas empresas, nacionais e internacionais, estão pedindo para que você faça um vídeo de 2 minutos, falando sobre você, sobre a sua formação e sobre a sua experiência. Como você sabe, 2 minutos é um piscar de olhos, é uma coisa muito rápida e você tem de se preparar em profundidade para gravar este vídeo. Daí porque você tem de cultivar um contato com a lente, saber usar a lente em seu favor. Eu me lembro que quando estava lendo o livro The Promised Land de Obama, ele dizia que, por ocasião em que se preparava para fazer o seu discurso na convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos, ele era ou seria o candidato oficial do partido. Ele chegou à cidade com certa antecedência e durante os 3 dias em que a convenção se desenrolava, ele ficou trancado no hotel, treinando das 7 da manhã até tarde da noite o seu discurso. E os seus assessores puxando dele cada vez mais. Foi até mesmo improvisado um palco, foi improvisado um lugar específico para que ele pudesse ensaiar o seu discurso. Veja você que mesmo um profissional que vai fazer a leitura de um discurso, ele precisa se preparar durante 3 dias, durante horas, para que ele faça a melhor apresentação possível das suas credenciais políticas e de seu programa de governo. Não é diferente no mundo dos negócios. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais afinidade você tiver com a câmera, ou cultivar com a câmera, melhor para você. Por quê? Porque é por meio da sua imagem, por meio do seu rosto, da sua face, do seu semblante, dos seus olhos, da maneira como você fala ou como gesticula, ou da maneira como você se senta, que o entrevistador, ele vai fazer uma leitura de todo o seu comportamento. De todo o seu comportamento. E ele vai avaliar pelo tom de sua voz. Ele vai avaliar pelos gestos de suas mãos. Ele vai lhe avaliar pela maneira como você se apresenta, a roupa que você está vestido. Daí porque é tão importante quando você vai para uma entrevista, quer seja ela feita por meio de um vídeo ou presencial, que você se apresente com a melhor roupa que você tem. É como se você estivesse indo para um casamento. É bem verdade que hoje, os dias atuais, essa formalidade, esse formalismo tem sido desprezado por muitas organizações. Muitas vezes você nem precisa ir para uma entrevista de paletó. Mas se você é um executivo, eu sempre sugiro que você, antes de ir para uma entrevista, pergunte do entrevistador qual é a roupa mais adequada para você se apresentar. Se você precisa usar uma gravata, se você precisa usar um terno,
se você precisa usar um vestido, ou se você é uma moça, uma senhora, se você precisa usar um taillé, ou o quê? Por quê? Porque você precisa fazer uma grande apresentação pessoal. E você tem apenas 7 segundos. 7 segundos para causar uma primeira impressão. E como esta avaliação é feita? Primeiro, pela maneira como você anda. Se você anda de cabeça erguida, os seus ombros arqueados, se você pisa firme, se você aperta a mão com firmeza, se você olha nos olhos do seu interlocutor e esboça um sorriso. Tudo isso conta muito, porque é aí onde você estabelece a empatia. Novamente volto ao livro do Obama, da Promised Land. Ele diz que quando ele estava escolhendo os seus principais executivos, secretários de Estado, todos eles, ele prestava muita atenção ao comportamento da pessoa, a forma como ela perguntava, como ela respondia, porque ele dizia: a coisa mais importante para mim é a empatia do profissional. Ele pode ser muito inteligente, ele pode ser muito preparado, mas se não houver a empatia, ele não vem para o meu governo. Olha que coisa interessante. Ora, se na presidência dos Estados Unidos esta é a maneira como um presidente escolhe os seus assessores, você acha que é diferente do mundo das organizações? Não é. Talvez não tenhamos essa clareza, porque hoje nós sabemos que muitos dos entrevistadores são jovens, não têm experiência, eles estão aprendendo ainda. Na verdade, o processo seletivo deveria ser sempre conduzido em determinadas situações pelo próprio presidente da empresa, pelo próprio presidente da empresa. Eu diria até mesmo que eu deixaria temporariamente o diretor de recursos humanos de lado, apesar dele ser uma pessoa extremamente importante desse processo. Porque o candidato terá de passar por ele, porque ele também tem a sensibilidade humana. Naturalmente, não são todos os casos, até porque um presidente não tem tempo para conversar com todos aqueles candidatos que entram ou que saem da empresa. Mas é importante este processo. Daí porque eu falo com essa veemência, para que você se prepare para esse processo. Não se esqueça de redigir o melhor currículo possível, de escrever a melhor carta de apresentação, de escrever a melhor carta de agradecimento. Enfim, todo o seu material proporcional, ele tem de projetar a imagem de um executivo vencedor, competente, que pensa bem. Eu tenho que dizer para você com muita clareza que eu sou conhecido por isso, de falar diretamente. Eu não gosto de mimimi, eu não gosto de bajulação, eu não gosto de ficar lendo as coisas entre linhas, mas quando eu recebo um currículo, uma carta de apresentação, e ela tem erros, a primeira coisa que eu faço é jogar aquele currículo no lixo. Porque eu digo para mim mesmo, se este profissional não teve o cuidado de redigir uma carta sem erros, de redigir um currículo sem erros, ele não vai ter cuidado para fazer um projeto com excelência. Ontem eu estava conduzindo um processo de coaching com um executivo do Rio de Janeiro, e ele estava me dizendo da dificuldade que ele encontrava de dirigir o seu departamento. E eu perguntei por quê. Ele disse: olha, eu tenho aproximadamente 35 subordinados. E a maioria deles, não tem o menor interesse em trabalhar. Quando ocorre um problema, quando ocorre qualquer dificuldade, eles correm e vêm dizer: ó, o problema, resolva. Porque eles não querem resolver. Eles não têm compromisso com a carreira, com o autodesenvolvimento, né? Com o crescimento, etc, etc, etc. Daí porque eu sempre sugiro para você que me vê, que vê os meus programas, os meus clipes, sobre a importância de você ler pelo menos um livro por mês. Infelizmente a média de leitura nossa é muito baixa, é muito pequena.
Apesar de que nessa pandemia houve um crescimento na venda de livros em torno de 44%, o que é grande. Talvez muitos desses livros sejam livros infantis. Mas aquele executivo que não lê, ele é extremamente perigoso. Tem porque eu cito em cada clipe meu a frase do grande teólogo São Tomás de Aquino: cuidado com o homem de um livro só. O homem de um livro só é extremamente perigoso, porque ele há de se considerar o dono da verdade. Na última terça-feira, eu convidei um executivo que passou pelo meu escritório há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, e hoje ele é um plant manager de uma grande indústria alemã. Ele lê uma média de 2 livros por mês, de acordo com ele, na declaração que ele fez para executivos que participavam de sua apresentação. No dia, a terça-feira, nessa última terça-feira, à tarde eu recebo um e-mail dele, ele pedindo para que eu indicasse livros com discursos de grandes autoridades. Ora, essa é uma das coisas que eu mais gosto de ler, é discurso. E eu tenho aqui pelo menos uns 15 ou 20 livros de discurso. Eu tenho discursos desde a época romana, da Idade Média, século XVIII, século XIX, século XX. Tem um livro sobre os discursos que mudaram o mundo. Um deles, um discurso de um grande advogado por nome John Winthrop, que foi também governador do estado de Massachusetts durante 16 anos no século XVII. E quando ele vinha da Inglaterra, fugido da perseguição religiosa, porque ele era um puritano, no navio Arbela em que ele navegava com os seus súditos, ele pregou um sermão maravilhoso, dizendo que eles haveriam, ao colocar os pés em terra firme, eles haveriam de construir uma cidade edificada sobre um monte, a América do Norte. Um discurso maravilhoso, maravilhoso. E como esse existem centenas e centenas. Os discursos de Obama, os discursos de John Kennedy, os discursos de Nixon, de Reagan, de Napoleão Bonaparte, uma quantidade enorme de discursos. E tudo isso só contribui para o seu conhecimento político, econômico, sociológico, educacional, etc, etc, etc. Daí porque eu faço sempre essa referência. Cuidado com o homem de um livro só. O homem de um livro só é extremamente perigoso, porque ele há de se considerar o dono da verdade. Voltando ao assunto inicial. O preparo para que você faça um vídeo com 2 minutos de duração. Eu diria para você que você tem que se preparar pelo menos durante 20 horas. Não 2 horas, como eu sugeri há algum tempo atrás. Para cada minuto de sua apresentação, você precisa gastar 1 hora. Não. No vídeo que você vai fazer, de 2 minutos, você precisa se preparar durante 20 horas no mínimo, que é para você repassar, 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 até ficar perfeito. Quero muito que você reflita sobre essas minhas palavras. Afinal, eu tenho 40 anos de trajetória bem-sucedida na área em que atuo, na área de transição de carreira. E tenho um registro inconfundível, irrefutável de competência e de sucesso. E tudo isso porque eu estudo diariamente. Eu não paro de ler. Eu não paro de escrever. Eu não paro de chamar a atenção dos executivos para as suas fortalezas, mas também para as suas fraquezas, para as suas vulnerabilidades. Mas tudo isso é feito para o engrandecimento dele, para o enriquecimento da vida dele, para que ele possa evoluir. Porque afinal, nós viemos ao mundo não para sermos uma espécie de ameba que não contribui para nada. Nós viemos ao mundo para que nós pudéssemos construir, como dizia John Winthrop, uma cidade edificada sobre o monte. E uma cidade edificada sobre o monte, ela é vista por todas as pessoas. Daí porque o americano diz sempre que a América é o farol
da democracia para o mundo. Nós também temos de nos tornar um farol para as nossas organizações, um farol para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para o nosso Brasil e também para o mundo. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar uma quantidade enorme de trabalhos que, como eu sempre repito, todos eles são feitos para beneficiar a você e a sua carreira. Lá também você pode encontrar os serviços que realizamos nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira, palestras, entre outras atividades. Eu sugiro que você visite o site. E se você tiver tempo, me mande um e-mail me criticando, me corrigindo, sugerindo a pauta, qualquer coisa que seja do seu interesse. E eu confesso a você que eu ficarei muito feliz. E eu espero que você escute, mesmo que você discorde, que você não concorde com tudo que eu digo nesse script. Mas preste atenção. Não dê ouvido de um elemento ignorante. Escute, pense, reflita. Veja qual é a sua situação. E eu espero que com isso você avance, você cresça, mesmo num período tão difícil como esse que vivemos atualmente. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, quero agradecer a você pela sua atenção. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!